As veias abertas da América Latina. O lago de Maracaibo no bucho dos grandes abutres do metal. Ainda que sua participação no mercado mundial, nos anos 60, tenha sido reduzida à metade, a Venezuela, em 1970, ainda é o maior exportador latino-americano de petróleo. Da Venezuela provém quase a metade dos lucros que os capitais norte-americanos subtraem de toda a América Latina. Esse é um dos países mais ricos do planeta e também um dos mais pobres e violentos. Exibe a mais alta renda per capita da América Latina e possui a mais completa e ultramoderna rede de estradas. Em proporção ao número de habitantes, nenhuma outra nação no mundo bebe tanto uísque escocês. As reservas de petróleo, gás e ferro que seu subsolo oferece à exploração imediata poderiam multiplicar por 10 a riqueza de cada um dos venezuelanos. Em suas vastas terras virgens, poderia caber inteira a população da Alemanha ou da Inglaterra. Em meio século, as sondas extraíram uma renda petroleira tão fabulosa que representa o dobro do Plano Marshall para a reconstrução da Europa. Desde que jorrou o primeiro poço, a população se multiplicou por 3 e o orçamento nacional por 100. Mas boa parte da população, que disputa os restos da minoria dominante, não se alimenta melhor do que na época em que o país dependia do cacau e de café. Caracas, a capital, cresceu 7 vezes em 30 anos. A cidade patriarcal de arejados pátios, praça maior e catedral silenciosa eriçou-se de arranha-céus na mesma medida em que brotaram torres de petróleo no lago de Maracaibo. Hoje é um pesadelo de ar-condicionado, supersônica e estrepitosa, um centro da cultura do petróleo que prefere o consumo à criação e que multiplica as necessidades artificiais para ocultar as reais. Caracas ama os produtos sintéticos e os alimentos enlatados. Não caminha nunca, só se movimenta de automóvel. E com os gases dos motores envenenou o outrora límpido ar do vale. Caracas custa a dormir, pois não pode sofrer a ânsia de ganhar e comprar, consumir e gastar, e de se apossar de tudo. Nas encostas dos morros, mais de 500 mil de esquecidos contempla de suas choças erguidas com lixo o esbanjamento alheio. Relampejam milhares e milhares de automóveis, último modelo pelas avenidas da dourada capital. Nas vésperas das festas, os barcos chegam ao porto de La Guaira lotados de champanhe francês, uísque da Escócia e pinheiros de Natal que vêm do Canadá, enquanto a metade das crianças e dos jovens da Venezuela, em 1970, segundo os censos, continua fora da sala de aula. 3,5 milhões de barris de petróleo a Venezuela produz ao dia para pôr em movimento o maquinário industrial do mundo capitalista. Mas as diversas filiais da Standard Oil, da Shell, da Gulf e da Texaco não exploram 4/5 partes de suas concessões, que continuam sendo reservas virgens, e mais da metade do valor das exportações não volta nunca ao país. Os folhetos de publicidade da Creole, que é a Standard Oil, exaltam a filantropia da corporação da Venezuela e nos mesmos termos em que, em meados do século XVIII, proclamava suas virtudes a Real Companhia Guipizcoana. Os lucros arrancados dessa grande vaca leiteira só são comparáveis, em proporção ao capital investido, àquelas que no passado obtinham os mercadores de escravos ou os corsários. Nenhum país produziu tanto para o capitalismo mundial em tão pouco tempo.
A Venezuela drenou uma riqueza que, segundo Rangel, excede a que os espanhóis usurparam de Potosí ou os ingleses da Índia. A primeira Convenção Nacional de Economistas revelou que os ganhos reais das empresas petrolíferas na Venezuela tinham subido, em 1961, para 38% e, em 1962, para 48%, embora as taxas de lucro anunciadas em seus balanços fossem de 15% e 17%, respectivamente. A diferença ocorre por conta da magia da contabilidade e das transferências ocultas. De resto, na complicada relojoaria do negócio do petróleo, com seus múltiplos e simultâneos sistemas de preços, torna-se muito difícil estimar o volume dos lucros que se ocultam atrás da baixa artificial da cotação do petróleo cru, que do poço à bomba de gasolina circula sempre pelas mesmas veias, e atrás da alta artificial dos gastos de produção, onde se computam salários de fábula e muitos inflados custos de publicidade. O certo é que, segundo os números oficiais, na última década, a Venezuela não registrou o ingresso de novos investimentos do exterior, mas registrou, sim, um sistemático desinvestimento. A Venezuela sofre a sangria de mais de 700 milhões de dólares anuais, convictos e confessos como rendas do capital estrangeiro. Os únicos investimentos novos provêm dos ganhos que o próprio país proporciona. Enquanto isso, os custos da extração do petróleo vão baixando em linha vertical, pois as empresas, progressivamente, ocupam menos mão de obra. Só entre 1959 e 1962, reduziu-se em mais de 10 mil o número de operários. Restaram pouco mais de 30 mil em atividade. E, em fins de 1970, o petróleo ocupa nada mais do que 23 mil trabalhadores. A produção, no entanto, cresceu consideravelmente na última década. Como consequência do desemprego crescente, agravou-se a crise dos acampamentos petroleiros do Lago de Maracaibo. O lago é um bosque de torres. Dentro das armações de ferros cruzados, o implacável cabeceio dos balancins há meio século gera toda a opulência e toda a miséria da Venezuela. Ardem os queimadores junto aos balancins, queimando impunemente o gás natural que o país se dá ao luxo de presentear à atmosfera. Encontram-se balancins até nos fundos das casas e nas esquinas das ruas das cidades que brotaram aos jorros, como o petróleo, nas costas do lago. Ali, o petróleo tinge de preto as ruas e as roupas, os alimentos e as paredes, e até as profissionais do amor recebem apelidos petroleiros, tais como a tubeira, a 4 válvulas, a guindaste ou a rebocadora. Os preços da vestimenta e da comida são mais altos do que em Caracas. Essas aldeias modernas, de triste nascimento e ao mesmo tempo aceleradas pela alegria do dinheiro fácil, já descobriram que não tem destino. Quando se esgotam os poços, a sobrevivência se torna a matéria de milagre. Restam os esqueletos das casas, as águas oleosas do veneno matando peixes e lambendo as zonas abandonadas. A desgraça também acomete as cidades que vivem da exploração dos poços em atividade, pela mecanização crescente e as demissões em massa. Por aqui, o petróleo nos passou por cima, dizia um morador de Lagunilhas, em 1966. Cabimas, que durante meio século foi a maior fonte de petróleo da Venezuela, e que tanta prosperidade deu a Caracas e ao mundo, não tem sequer vasos sanitários. Conta apenas com um par de avenidas asfaltadas. A euforia se alastrara muitos anos atrás.
Por volta de 1917, o petróleo já coexistia na Venezuela com os latifúndios tradicionais, as imensas áreas despovoadas e de terras ociosas, onde os fazendeiros vigiavam o rendimento de sua força de trabalho, chicoteando os peões ou enterrando-os vivos até a cintura. Em fins de 1922, irrompeu o Poço La Rosa, que jorrava 10.000 barris por dia. E se desencadeou a tormenta petroleira. Brotaram as sondas e os guindastes no lago de Maracaibo, subitamente invadido por estranhos equipamentos e homens com capacete de cortiça. Afluíam camponeses que se instalavam naqueles solos ferventes, entre tambores e latas de óleo, para oferecer seus braços ao petróleo. Os sotaques de Oklahoma e do Texas ressoavam pela primeira vez nas planícies e nas matas, até nas mais ocultas comarcas. 73 empresas surgiram num santiamém. O rei do carnaval das concessões era o ditador Juan Vicente Gómez, um pecuarista dos Andes que ocupou seus 27 anos de governo, de 1908 a 1935, fazendo filhos e negócios. Enquanto as torrentes negras nasciam aos borbotões, Gomes tirava ações petroleiras de seus bolsos repletos e com elas presenteava seus amigos, seus parentes, seus cortesãos, o médico que cuidava de sua próstata e os generais que cuidavam de suas costas, os poetas que cantavam sua glória e o arcebispo que lhe dava permissão para comer carne na Sexta-feira Santa. As grandes potências cobriam o peito de Gomes de cintilantes condecorações. Era preciso alimentar os automóveis que invadiam os caminhos do mundo. Os favoritos do ditador vendiam as concessões a Shell ou a Standard Oil ou a Gulf. O tráfico de influências e de subornos estimulou a especulação e a fome de subsolos. As comunidades indígenas foram despojadas de suas terras, e muitas famílias de agricultores, por bem ou por mal, perderam suas propriedades. A Lei do Petróleo de 1922 foi redigida pelos representantes de 3 firmas dos Estados Unidos. Os campos de petróleo estavam cercados e tinham polícia própria. Era proibida a entrada de quem não apresentasse documentos expedidos pela empresa. Estava interdito até o trânsito pelas estradas que conduziam o petróleo até os portos. Quando Gomes morreu, em 1935, os operários petroleiros cortaram as cercas de arame farpado que rodeavam os acampamentos e se declararam em greve. Em 1948, com a queda do governo de Rômulo Gallegos, fechou-se o ciclo reformista inaugurado 3 anos antes, e os militares vitoriosos prontamente reduziram a participação do Estado no petróleo extraído pelas filiais do cartel. A baixa nos impostos, em 1954, traduziu-se em mais de 300 milhões de dólares de ganhos adicionais para a Standard Oil. Em 1953, um homem de negócios dos Estados Unidos havia declarado em Caracas: "Aqui você tem a liberdade de fazer o que quiser com seu dinheiro. Para mim, essa liberdade vale mais do que todas as liberdades políticas e civis juntas." Quando o ditador Marcos Pérez Jiménez foi derrubado em 1958, a Venezuela era um vasto poço de petróleo rodeado de cárceres e câmaras de tortura que importava tudo dos Estados Unidos: os automóveis e as geladeiras, o leite condensado, os ovos, as alfaces, as leis e os decretos. A maior das empresas de Rockefeller, a Creole, havia declarado em 1957 lucros que chegavam quase à metade de seus investimentos totais. A junta revolucionária do governo elevou o imposto de renda das maiores empresas de 25% para 45%.
Em represália, o cartel impôs a imediata queda do preço do petróleo venezuelano, e foi então que começaram as despedidas em massa de operários. Tanto desabou o preço que, apesar do aumento dos impostos e do maior volume de petróleo exportado, em 1958, o Estado arrecadou 60 milhões de dólares menos do que no ano anterior. Os governos seguintes não nacionalizaram a indústria petrolífera, mas tampouco autorizaram, até 1970, novas concessões às empresas estrangeiras para a extração do ouro negro. Entre mentes, o cartel acelerou a redução de suas jazidas no Oriente Próximo e no Canadá. Na Venezuela, virtualmente cessou a prospecção de novos poços e a exportação está paralisada. A política de negar novas concessões perdeu sentido, na medida em que a Corporação Venezuelana do Petróleo, o organismo estatal, não assumiu a responsabilidade vacante. A corporação limitou-se a perfurar uns poucos poços aqui e ali, confirmando que sua função não é outra senão aquela que lhe atribuiu o presidente Rómulo Bittencourt. Não alcançar a dimensão de grande empresa, mas servir de intermediária para as negociações da nova fórmula de concessões. A nova fórmula, ainda que várias vezes anunciada, não foi posta em prática. Entre mentes, um forte impulso industrializador que ganhava corpo e força nas 2 últimas décadas já mostra visíveis sintomas de esgotamento e vive uma impotência muito conhecida na América Latina. Um mercado interno, reprimido pela pobreza das maiorias, não é capaz de sustentar o desenvolvimento manufatureiro além de certos limites. De outra parte, a reforma agrária, inaugurada pelo governo da Ação Democrática, ficou em menos da metade do caminho que propusera recorrer, segundo as promessas de seus criadores. A Venezuela compra do exterior, sobretudo dos Estados Unidos, boa parte dos alimentos que consome. O prato nacional, por exemplo, que é o feijão preto, chega ao norte em grande quantidade e nos sacos fulgura a palavra beans. Salvador Garmendia, o romancista que inventou o inferno pré-fabricado de toda a cultura de conquista, a cultura do petróleo, escrevia-me numa carta em meados de 1969. Já viste um balancim, o aparelho que extrai o petróleo cru? Tem a forma de um grande pássaro negro cuja pontiaguda cabeça sobe e desce pesadamente, dia e noite, sem parar um só segundo. É o único abutre que não come merda. O que acontece quando ouvirmos o ruído característico do solvedouro ao acabar o líquido? A overture grotesca já começa a ser ouvida no lago de Maracaibo, onde do dia para a noite brotaram povoados fabulosos com cinemas, supermercados, dancings, ajuntamento de putas e jogatinas em que o dinheiro não valia quase nada. Há pouco andei por lá e senti uma garra no estômago. O cheiro de morto e de sucata é mais forte do que o do óleo. Os povoados estão quase desertos, carcomidos, todos ulcerados pela ruína. As ruas abarracadas, as lojas em escombros. Um antigo mergulhador das empresas submerge diariamente, armado de uma serra, para cortar pedaços de canos abandonados e vender como ferro velho. As pessoas começam a falar das companhias como quem evoca uma fábula dourada. Vive-se de um passado mítico e funambulesco, de fortunas perdidas num lance de dados e bebedeiras de 7 dias. Os balancins continuam cabeceando, e a chuva de dólares cai em Miraflores, o palácio do governo, para transformar-se em autopista e outros monstros de cimento armado. E 70% do país vive à margem de tudo. Nas cidades, prospera uma desnorteada classe média com altos salários,
que se enche de objetos inúteis, vive aturdida pela publicidade e professa a imbecilidade e o mau gosto de forma estridente. Recentemente, o governo anunciou com grande pompa que acabou com o analfabetismo. Resultado: na passada festa eleitoral, o censo dos inscritos contabilizou 1 milhão de analfabetos entre os 18 e os 50 anos de idade.